Estava me perguntando se de fato eu acredito nessa, nesse documentário do Brasil Paralelo. Vou te falar que sim. Eu vejo muito mais sentido no que eles falam do que nas coisas que eu aprendi no colégio. Digamos assim, eu queria falar sobre direita e esquerda no Brasil. O refinado pensamento de direita e esquerda atual é um pouco diferente do pensamento que a gente tinha no passado e inclusive de quando esse pensamento foi iniciado, que foi na Revolução Francesa de 1789. Durou 10 anos e quando ela começou, houve uma espécie de reunião entre os reis, os nobres, o clero, e o povo e a burguesia dentro de um ginásio onde eles tinham que discutir quem iria pagar o déficit financeiro através dos impostos. E é claro que a nobreza, o clero e o rei, claro que votaram cada um a favor de que o povo que pagasse, a burguesia que pagasse. Nessa houve a tal revolução e a criação desses parâmetros de jacobinos e girondinos. O líder dos jacobinos, o Robespierre, colocou todo mundo na guilhotina e foi uma luta entre os dois polos de revolução, e isso foi só sangue, um banho de sangue na Europa. E os outros países estavam, pelo menos no caso dos Estados, né, não sei se considerado país, estavam tentando evitar que a mesma coisa acontecesse no próprio país. Mas de fato isso não tem muita definição assim sobre o que é direita e esquerda, porque a concepção ela está mais ligada à questão econômica e liberdades individuais. Se você for colocar num parâmetro de plano cartesiano, você tem para cima e para baixo com as liberdades individuais e para a direita e para a esquerda como uma concepção econômica. Mas, digamos assim, eu vou colocar só numa dimensão, eu quero trabalhar só com direita e esquerda. Se você considerar que a esquerda é o máximo do pensamento coletivo, ou seja, coletivista, você tem que o máximo que a gente já teve na nossa história foi o comunismo. E o que a gente pode considerar o máximo da direita seria a anarquia, entendeu? O direito individual e o direito totalmente coletivo. Nesse pensamento, a gente tem uma concepção dessa liberdade individual, social e liberdade econômica e nesses polos de forma diferente. E eu começo a fazer uma relação como se fosse pH da química, o pH ácido, neutro e base. Fiz essa relação para ficar mais fácil de lembrar. A gente tem o índice zero, que é o índice máximo do pH ácido, e eu coloco do zero ao meio. E esse exemplo não é o comunismo. O comunismo não é o máximo que o ser humano já conseguiu controlar em coletividade a ação humana, o próprio ser humano, a própria terra, as próprias pessoas, a própria natureza do homem. Ele consegue controlar muito mais que isso, e você vê isso no próprio filme Matrix ou no George Orwell, aquele filme não, foi filme, mas você tem o livro 1984. Vou deixar um link aqui abaixo para explicar um pouco mais sobre isso, sobre esse pensamento, inclusive sobre esse pensamento de Revolução Francesa. Eu já tinha citado o Quadro em Branco, que é um youtuber aqui na internet, que passa muito sobre isso. Ele é relativamente de esquerda, mas ele deixa pensamentos bem mais claros a respeito do que a gente pode falar de subversão de ideias. Eu acho ele interessante. Apesar disso, ele tem alguns viés para o lado de esquerda, eu não concordo muito com outras posições, mas não acho que isso seja um problema. Vamos lá. Zero a meio, você tem Matrix 1984. Meio a 1,5, você tem o comunismo. De 1,5 a 2,5, você tem o socialismo. De 2,5 a 3,5, você tem o fascismo. De 3,5 a 4,5, você tem o nazismo. De 4,5 a 5,5, você tem o nacionalismo. E de 5,5 a 6,5, você tem a democracia. Aí você termina o pH ácido, que seria toda a parte de esquerda que as pessoas não entendem. Que isso sim é esquerda.
Por quê? Aí você, pô, caraca, o nazismo é de esquerda? Pois é, se você olhar o nazismo em comparação ao comunismo, ele é de direita, mas todo esse bloco é de esquerda, inclusive a democracia que a gente vive hoje, onde a coletividade é muito mais importante do que a liberdade econômica e até os direitos sociais. E aí você evolui para um pH neutro, que é a teocracia, onde você tem estados, Estado Islâmico, o Vaticano, onde é mais uma decisão do povo que vai fazer, se vai viver lá, se vai vender, comércio e tal, mas não precisa viver a Sharia, não precisa viver o catolicismo, só precisa participar se quiser, se não quiser vai embora, mas o Estado não vai deixar de ser teocrático porque você quer, em nenhum dos dois pontos. E a concepção é um viés dos moradores mesmo. Então, 99% deles são a favor da Sharia e no Vaticano ninguém tem interesse em mudar o que o Vaticano é hoje. Aí você evolui disso aí para o pH básico, que é a ideia alcalina, né? Que é acima de 7, que seria 7,5 a 8,5. Seria o conservadorismo, que abarca as ideias boas do teocracia, no caso da teocracia não, do pensamento coletivo, e mantém a liberdade econômica. E você desenvolve isso até a meritocracia, até que é de 8,5 a 9,5, 9,5 até 10,5 parlamentarismo, você tem de 10,5 a 11,5 a monarquia parlamentar, onde o rei pode dissolver o Congresso ou o parlamento, ou seja, vai ter sempre uma coisa evitando que exista uma hegemonia política corrupta e, é claro, no parlamento os políticos têm menos poder e as prefeituras com mais poder descentralizado e eles ganham um pouco menos. Para fechar, a gente tem 11,5 até 12,5 libertarianismo, que aceita uma minarquia de Estado, seu Estado mínimo, mas as liberdades sociais são de cada um, econômica também, e de 12,5 até 13,5 anarcapitalismo, que ele é o máximo da ideia da liberdade individual, com o PNA, do Protocolo de Não Agressão, e aceita, através do utilitarismo, depois vocês veem na internet, uma ideia de que você pode procurar uma empresa que contrate leis só se você quiser. E aí outras pessoas vão ter que entrar nessa para poderem ser julgadas. Aí é uma escolha de cada um. E para fechar, a anarquia, que é o 13,5 até 14, que seria os polos radicais, que seria a Matrix e seria a anarquia. A Matrix é controle total do Estado, você não tem o que fazer. A anarquia também. Anarquia, todo mundo, todos contra todos. E é isso. Essa é a concepção de direita e esquerda, esquerda até direita. Se você lembrar do pH da química, você vai ficar mais fácil de entender, que vai do coletivismo até o individualismo. Se vocês quiserem mais ler sobre isso, eu vou colocar algumas informações aqui abaixo. Valeu!